Voltamos com o Comunidade do Conhecimento e no assunto de hoje vamos falar sobre a nutrição esportiva. Sabia que malhar diariamente pode não surtir o efeito esperado se você não controlar a qualidade e a quantidade do que leva à boca? Pois é, a alimentação inadequada pode prejudicar os resultados das atividades físicas que praticamos. E para responder algumas de nossas dúvidas, convidamos o nutricionista com ênfase na área esportiva, Antônio Eduardo Borgognoni. O nosso Antônio Eduardo é professor universitário de graduação, pós-graduação e veio nos responder algumas dúvidas. Oi, você prefere que chame de Eduardo, sim, né? Sim, me apresento como tal. Oi, Eduardo, é um prazer tê-lo aqui conosco hoje, no Comunidade do Conhecimento. E vamos lá tirar umas dúvidas a respeito da alimentação esportiva, a nutrição certinho. Me conta uma coisa, Eduardo, por que é tão importante que no dia a dia a gente não faça aquela coisinha do beliscar, que siga certinho uma alimentação adequada, equilibrada? Bom, inicialmente, boa noite, gostaria de agradecer a participação e a oportunidade de estar falando sobre a nutrição com a visão que realmente a nutrição tem que ter, que é um lado científico, que é um lado do estudo, que é um lado do conhecimento. A importância do não beliscar e, consequentemente, de fracionar a dieta tem várias justificativas, de uma questão bem científica, que é manter os níveis de glicemia, onde para o paciente entender, muitas vezes a gente utiliza o termo manter o açúcar no sangue, para poder evitar a degradação daquilo que ou um atleta, ou um jovem, ou mesmo um idoso nunca pode ter, que é a degradação da massa muscular. O nosso organismo ele é formado por uma parte que é a massa gorda, e por outra parte, que é a massa livre de gordura. E nesta massa livre de gordura existe principalmente a massa muscular. Quando ficamos muito tempo sem nos alimentar, ou nos alimentamos de forma errada, o organismo ele cria uma condição que ele vai degradar, ele vai atrapalhar a massa muscular. E isso vai interferir no nosso metabolismo, isso vai interferir na nossa saúde em várias vertentes. A pessoa que treina, a pessoa que de alguma forma pratica um exercício em academia ou é um grande atleta, um obeso, uma pessoa que porventura esteja desnutrida, ela tem que se alimentar várias vezes ao dia. Não simplesmente beliscar, saber o que precisa comer, esse é o ponto-chave. Que muitas vezes depende da ação de um nutricionista. Ai, que triste, beliscar é tão gostoso, né, gente? Mas me conta uma coisa, Eduardo. E aquelas pessoas que praticam atividades físicas regularmente, que elas pensam assim, eu tô malhando, então eu mereço, no final da tarde, assim, um happy hour, uma cervejinha. Como que fica essa situação? Olha, depende do ritmo de treinamento de cada indivíduo e do objetivo que cada indivíduo acaba tendo. Por exemplo, as mulheres que sempre querem emagrecer. Para as mulheres, obviamente, tem escolhas. Então, claro, se você faz uma dieta correta e uma vez ou outra, não digo diariamente, você possa vir a ter um happy hour, possa vir a ter uma alimentação fora da dieta, não está errado. Pelo contrário, tem que sim ser feita a alimentação de uma forma tranquila. O radicalismo ele não chega em lugar nenhum. Muitas vezes a gente no consultório enfrenta as pessoas que vão atrás de um resultado muito ferrenho, muito rápido e acabam entrando no radicalismo. A esse tipo de indivíduo, obviamente ele por opção própria não tem nenhuma dessas regalias. Só que há situações na prática que é necessário, porém com bom senso. Eu sempre brinco com os meus clientes e friso nas minhas orientações que a pessoa tem que ter bom senso. Não ser de compra, infelizmente eu não sei de compra, não vem em cápsula, não nasce na terra. Muitas vezes a gente tem que adquirir mediante o nosso objetivo, mediante a nossa vontade de ter um certo resultado. Okay? Sem radicalismo, a resposta vai vir, o resultado virá. Com radicalismo virá também, mas de uma forma não tão prazerosa. Se alimentar é tão bom, Sentar-se à mesa com familiares, com amigos é tão bom. Então a pessoa que muitas vezes se
priva disso, acaba atrapalhando num outro foco, que não é o ideal da saúde, que é a maneira como a nutrição acaba trabalhando. Então, acaba ocorrendo assim um radicalismo. Por exemplo, tem pessoa tão centrada que ela fala assim, então não vou nem na casa da minha avó no final de semana, porque lá vai ter macarronada. Sim, acaba se afastando, se isolando, perde os amigos, muitas vezes adquire o corpo dos sonhos, ou mas acaba acabou sozinha também. Pois é. Que não socializou. Sim, e a vida é tão boa, né? Se alimentar é tão bom, né? Claro, saber o que se alimentar, saber o que comer, né? A gente, vou até a sua casa, tudo bem, você pode me receber só para um bate-papo? É difícil, as pessoas vão preparar algo para se alimentar, então mesmo aquele indivíduo que visa uma alimentação mais adequada por praticar exercício físico, ele pode e ele deve ter esse tipo de situação. Porque senão vira aquela pessoa que muitas vezes não tem o social, não tem o emocional, não compensa. Mas então aquele dia do lixo que é famoso, principalmente em quem frequenta academia, grupos de ginástica, está permitido então? Olha, primeiro que o dia do lixo, né? Não. Esse termo é um termo muito estranho, né? Para grandes atletas que muitas vezes lidam com a questão do exercício físico, como os fisiculturistas, que não é a maioria dos praticantes de musculação, o fisiculturista é um profissional do esporte. A ele muitas vezes é permitido uma saída da dieta, que seria o dia do lixo. Agora, esse dia do lixo, mesmo ele, é um momento especial, é um momento dentro de um planejamento que você muitas vezes tem com aquele atleta. Agora, o indivíduo, né, muitas vezes, vai à academia para uma situação mais, né, mesmo tendo objetivo, não com tanto foco, não leva aquilo para o lado profissional, como os fisiculturistas, a eles pode atrapalhar. Eu sempre gosto de colocar para os meus clientes que eles têm o direito, assim, de numa semana fazer uma ou outra refeição livre, né? Tecnicamente é mais correto falar livre, né, do que do lixo. Só que assim, depende de cada um, né? Não que seja uma coisa proibida, mas também assim, muitas vezes o cliente chega ao consultório, quando é meu dia do lixo? Não é por aí. Primeiro você tem que começar, primeiro você tem que, digamos assim, chegar numa situação que lhe permite um dia livre. Isso, muitas vezes, o dia inteiro é complicado, atrapalha bastante. Eu tenho clientes, inclusive, né, de um propósito que a gente acaba tendo, né, uma dieta diferenciada que eu trabalho com a clínica, com quem treina, com quem tem um resultado, assim, quem busca um resultado mais satisfatório, mesmo, mais ferrenho, que eu libero a eles o dia do lixo. Mas é tão engraçado que eles relatam, Eduardo, no dia do lixo eu procurei brócolis, no dia do lixo eu perdi peso e eu acabava tendo, muitas vezes, buscando que ele ganhasse peso. Sim. Então, o próprio cliente, ele entra num propósito. Tá tão regradinho, ele acostumou o paladar, gostou daquilo. As pessoas que muitas vezes vão atrás desse dia do lixo são pessoas que usam radicalismos como batata doce e frango. Né? Então, existe uma vertente não tão científica dentro, infelizmente, né, da nutrição, que acaba restringindo o consumo de alguns alimentos. E isso, muitas vezes, deixa a pessoa com uma visão assim, tão difícil que ela tem que buscar o dia do lixo justamente por conta disso. Conta mais para mim a respeito daquelas pessoas que falam: vamos parar de comer proteína, vamos parar de tomar leite. É certo essas dietas restritivas? Bom, inicialmente, há várias funções em que isso pode ser aplicado. As pessoas que têm, porventura, uma intolerância à proteína do leite, o indivíduo que tenha uma alergia ao glúten ou uma intolerância à lactose, que fica mais correto dizer, a esses indivíduos é normal, desde o início dos estudos científicos da nutrição, que a eles devem ser restritos, no caso da intolerância à lactose, o leite, e no caso da doença celíaca, o glúten. Agora, existe de alguma maneira uma necessidade de criar rótulos na nutrição. A nutrição é uma área que dificilmente ela se firma sem ter rótulos, por infelizmente existir profissionais que não têm uma visão tão científica como aquela que a gente, nos cursos de graduação, especialização, programas de mestrado e doutorado, acaba trabalhando. Eles vão cortando tudo, né? Vão cortando, e isso muitas vezes é agressivo, por quê? Fazendo um gancho, ok? A necessidade da retirada do leite por conta da lactose
pode criar no indivíduo uma deficiência de cálcio. A fonte mais adequada de cálcio da dieta humana é o leite e seus derivados. A retirada desse alimento pode vir a colocar o indivíduo numa condição como essa. E é contraditório o fato de, por exemplo, restringe-se o leite, mas libera-se o uso de whey protein, que é um suplemento nutricional amplamente utilizado pelos praticantes de exercício físico e que, dependendo, deve sim ser utilizado. O nutricionista não é contra a prescrição de suplementação nutricional, também, de suplementação esportiva. A gente só tem uma visão técnica de que, quando é necessário ou quando não. Aqueles indivíduos que muitas vezes, eu tenho clientes que saem de casa 7 horas da manhã, vão para a academia, que muitas vezes não tem a condição de sair da academia e fazer uma refeição completa. A eles é muito importante a questão da suplementação nutricional, para você substituir o alimento que porventura pode não ser consumido. Agora, aquela pessoa que tem condição de se alimentar, ou aquela pessoa que nem tem um treino tão agressivo assim, ele tem que se atentar que o consumo de um suplemento nutricional rico em proteína oferece calorias. Mas deixa eu te cortar só por uma dúvida. E aquelas pessoas que fazem as refeições regradinhas e ainda estão lá com o copinho delas, com suplemento, ingerindo no meio da aula, terminou a aula na academia, vão embora e vão levando e vão tomando. Como é que fica? Não é uma super alimentação? Depende. Também depende. O profissional que é apto para prescrever uma dieta é somente nutricionista. O indivíduo indo até um nutricionista, claro, de preferência que vá ao nutricionista esportivo, sim, mas qualquer profissional nutricionista, ele está apto para poder avaliar toda a dieta do paciente. Uma vez avaliada a dieta do paciente e sendo identificado a necessidade de algo a mais em termos de proteína, onde a alimentação não consegue suprir, ótimo, e deve sim ser trabalhado com suplementos como whey protein, como albumina ou como B-protein, que é uma proteína da carne bovina. Que é uma proteína em pó que é oriunda da carne bovina. Então, é adequado. Agora, muitas vezes o que a gente vê, a pessoa ela usa do consumo do suplemento como um status. Eu já tive clientes que chegam à clínica e pedem o suplemento. Às vezes a pessoa não me questiona o que ela vai consumir no café da manhã, ela já quer o suplemento. Okay? É errado? De certa forma é. As pessoas às vezes têm preconceito, né, que o suplemento não é bomba, o suplemento não é anabolizante, né, o suplemento não vai ter tantos efeitos deletérios como o uso de outros produtos que seja comum na alimentação mesmo. Na prática esportiva. Na prática. Okay? O suplemento, ele vem proveniente de um alimento, só que, claro, se somado a um consumo alimentar exagerado, vai dar tudo errado. Okay? Eu tenho clientes que utilizam durante o treino uma suplementação energética, mas se o treino deles não estiver adequado e muitas vezes eu não ter a dobradinha com o profissional da educação física, acaba de alguma forma o quê? Atrapalhando. Okay? Tudo, Gisele, né, assim, para o pessoal de casa entender, para vocês entenderem, tudo é questão de um quebra-cabeça. Cada um põe uma peça. Um profissional ajuda o outro. Não existe a competição entre essas classes. Eu nunca vou conseguir um bom resultado com o meu paciente, com o meu cliente, se ele não tiver um treino adequado. Da mesma forma que o treino pode ser perfeito, se ele não tiver uma alimentação adequada, pode crer que ele também não vai ter um bom resultado. Eu sempre brinco, né, para poder mostrar a importância disso, com aquele trabalhador braçal. O trabalhador braçal que faz uma atividade física diariamente, ele é um indivíduo com o corpo sarado, com o corpo malhado? Muitas vezes não, porque a alimentação dele não é adequada. Agora, é técnico, é impossível e a ciência mostra. Quando você consegue fechar o exercício com a dieta, Casou? São resultados assim belíssimos, são resultados assim que acabam evidenciando a importância do nutricionista e a importância de um bom educador físico para também trabalhar nessa vertente. E não precisa ser só o praticante de musculação. Hoje a gente tem a linha do CrossFit, tem a linha, né, dos esportes em gerais. Né? Tudo tem a sua contribuição. Existe aquele melhor, existe aquele pior. É um conjunto. E eu sempre comento com o meu cliente, eu quero que você faça exercício. Caminhar no bosque pode não ser um bom resultado para uma pessoa jovem, como a gente, ok? Mas para uma pessoa idosa, fazer que caminha no bosque certinho, e que tem uma alimentação adequada, ela vai, dentro dos limites fisiológicos dela, ter uma melhor saúde, ter um bom resultado.
ok? O que a gente tem que estar sempre focando, e a gente sempre na nutrição bate nisso, é que são os profissionais da saúde, ok? E o alimento, ele é muito importante para garantir a saúde. Com o de suplemento? Sim, com certeza. Eu levanto a bandeira, sim, do uso do suplemento, para quem é importante. E hoje, se tem indivíduos em academia em que é necessário, muitos. Como tem também a quem não é necessário? Sim. Tem que ter um parâmetro, um equilíbrio, a pessoa tem que ter bom senso, porque também eu conheço muita gente que até vai nutricionista, conversa certinho, pega uma dieta e ainda toma o suplemento por conta. Sim. Que a amiga indicou. A amiga indicou, né? Muitas vezes é como eu comentei, a questão do status. A pessoa sai do exercício, ela não vê a hora de acabar o exercício para encher a garrafa dela, né? E sai tomando, se mostrando no espelho. Isso é normal, faz parte. A gente lida com isso com normalidade. Né, é o mundo e que a gente tem que estar inserido. A gente tem que estar inserido. O nutricionista, ele nunca vai se colocar distante desse mundo. Só que o que a gente busca, né, tanto a nível de graduação, a nível de pós-graduação, na quais eu trabalho, eu represento também o Conselho Regional de Nutricionistas, né, na cidade. Então, na oportunidade de estar trabalhando junto aos colegas, mostrar, né, que é importante se inserir nesse meio, sim, né? Eu não preciso ser, né, posso até colocar, quando eu cheguei, o pessoal falou, mas eu estava esperando alguém, né, todo forte. Forte, musculoso, sim, porque, né, eu malho muito meu cérebro, né, meu cérebro é muito malhado, né, meu doutorado, né, me faz malhar muito meu cérebro. Claro que eu tenho que fazer exercício, eu faço. Faz mesmo? Faço. Tá bom. Faço, tenho que fazer, por conta da saúde, por conta da saúde. Claro que tem colegas que buscam, né, a imagem para se promover. Às vezes não é necessário. Envelhecer todo mundo vai. E ninguém vai conseguir manter ninguém foge. O corpão. Não tem jeito. É ordem natural da vida. Da vida. E se a gente fosse, assim, pensar no cardápio, um básico, assim, no dia a dia, o que não poderia faltar? O que seria o carro-chefe da minha alimentação? Porque nós recebemos uma pessoa especializada em alimentação vital e ela comentou conosco assim que talvez seria mais interessante se nós realizássemos 3 refeições bem balanceadas durante o dia. E há nutricionistas que nos falam, não, vamos fazer de 5 a 6, porque temos a ceia, o lanche, a janta certinho, tem o almoço, o café da manhã, tem até aquele intervalinho entre o café da manhã, se tiver corrido comer uma fruta, alguma coisa, para já não chegar no almoço com aquela fome desesperada. Qual a tua opinião? Olha, né, respeitando a opinião de vários colegas, sim, ok? Eu ainda sou adepto da refeição feita de maneira fracionada, alguns com intervalos de 2, outros com intervalos de 3 horas, ok? Há indivíduos que muitas vezes não têm condição. Eu tenho na clínica, por exemplo, médicos que entram para fazer uma cirurgia às 7 horas da manhã e saem às 16 horas. Como que eu vou promover a ele uma alimentação fracionada? Então, tudo vai de acordo da individualidade de cada um. A palavra mais importante em relação à alimentação, sendo a vital, a funcional, a esportiva, a para um indivíduo com câncer, com um indivíduo obeso, é a individualidade. A dieta, ela tem que ser individual. Pessoal. Sim. Você vai olhar pra minha cara e vai falar, Gisele, você não vai comer isso, isso e isso. Sim, mas eu vou deixar você comer isso. Ou que você coma de tudo, mas em quantidade adequada. Então, existe o alimento perfeito? Infelizmente, não. Quisera eu encontrar um alimento perfeito, eu estaria feito. Eu também. Eu brinco em sala, eu brinco com meus clientes. Porque isto é bom para emagrecer. Vamos pôr na água da Sanepar, porque daí todo mundo vai ter acesso a isso. Maringá região vai ficar com o corpo. Então não existe milagre, não existe milagre. Não tem jeito. Eu estudo nutrição há 14 anos e eu ainda não encontrei o milagre, né? Como eu sei que eu evoluo, que eu vou estar trabalhando e eu espero por amar essa profissão, continuar por muitos anos, eu sei que eu nunca vou encontrar o milagre. E sempre nesse meio vão surgir, né? É a frutinha lá da Índia, é o chá disso, é a pílula. Toda hora chega a sementinha. É uma necessidade, Gisele, eu brinco até, né? Antes se comentava, né? De médico louco todo mundo tem um pouco. Sim. Não, de nutricionista, médico louco todo mundo tem um pouco.
Então todo mundo quer dar uma sugestão. Você vai em um salão de beleza, alguém fala de dieta. Você tá tomando aquele chá? Porque aquele chá você vai emagrecer. Ó, para com a dieta, que a dieta não te leva pra frente. Mês, amanhã, aí não tem mais, né? Antigamente se falava, muito do chá verde tem suas funções? Tem. O óleo de coco já caiu. Né? A questão dos suplementos, vira e mexe, um tá mais na moda, outro tá na moda. Então, e aquelas sementinhas nas casas de produtos naturais, cada hora uma. É a chia, é a linhaça. Que dá para ser adequado na dieta. Pode ser adequado na dieta. Ajuda mesmo? Ajuda. Mas ninguém faz milagre ali. Não, controla a saciedade. Se o indivíduo tem uma dificuldade no processo de defecação, vai ajudar nesse processo. Agora, que eu vou usar de um recurso único e ter um grande resultado, na nutrição ainda não. Né? Ou ela está escondida para mim, mas eu acho que não. A gente não, 14 anos estudando, já saberia. Eu tenho profissionais, colegas de mais de 30 anos e a gente discute a mesma coisa. Né? O problema é a moda. Né? A moda muitas vezes faz o nosso colega, eu digo se prostituir. Né? Eu acho que uso esse termo. E aí válido. Tem uma hora que a gente acaba aí daí. Né? Então eu prefiro o quê? Manter a ciência. Porque ou os autores dos grandes livros estavam errados, ou tem alguma coisa nova. Só que não adianta, no dia a dia, né? O que eu gosto de promover com o meu cliente é uma educação nutricional. Eu gosto de ensinar ele a se alimentar. Como a gente estava conversando no começo do papo, é ter prazer. Pela manhã, consumir batata doce e frango pode ser adequado? Se for a opção dele, legal. Só que não é só a batata doce, tem outros alimentos que vão conseguir fornecer carboidratos que possam vir a ser adequados. E se um dia acabar a batata doce do mundo, o que faremos? Ai, meu pai, vamos ficar com essa dúvida, gente, porque estamos encerrando o bloco. Foi um prazer enorme recebê-lo. Queremos te chamar em outro programa para a gente continuar debatendo isso e também pegar a dica de como conseguir o corpão de verão, gente. Dá tempo, entramos em agosto agora. Eduardo, muito obrigado por estar conosco aqui hoje. Você tirou várias dúvidas nossas e fica o convite aberto para que volte. Eu agradeço, né? Mando um abraço para os meus pacientes, para os meus alunos, para a minha família. Estou sempre à disposição. Acho que a gente, né, tem que estar realmente na mídia. Né? Profissionais sérios que tentam aí colocar uma visão positiva da nutrição. Né? Temos o curso aqui na instituição. Então, assim, a menina está saindo com aquela vontade de ser nutricionista esportivo. Fiz especialização, vamos estudar, né? Vamos colocar o livrinho embaixo do braço para poder ser nutricionista, não simplesmente falar. Né, que é nutricionista esportivo. Né, até a nossa formação, ela nos coloca geral, só que você tem tendência. Né? Em Maringá, minha clínica, eu atendo basicamente atletas, por uma opção minha, sim. Né, por uma opção minha, questão de escolha. Por uma questão de escolha, porque eu acho que nenhuma profissão, né, você sabe tudo. Estou longe de saber tudo. Então, a gente tem que se especializar, e eu acho que há campo. Só que as pessoas têm que, assim, a sociedade tem que cobrar o profissional sério. E nós temos. Fica a dica, gente. Obrigada, Eduardo. Eu que agradeço. Fica para uma próxima, gente. E o Comunidade de hoje, ele vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua companhia durante esta 1 hora de conhecimento. E lembrando que logo mais, às 10 da noite, tem reprise do programa de hoje. Mas eu também te espero amanhã, às 5:30 da tarde. Até mais!